tudo bem? Eu me chamo Eri e esse daqui é o quadro Terrorcast, onde eu conto histórias de terror para vocês em forma de podcast. Hoje eu separei duas histórias relativamente longas, então já vai deixando o seu like, comentário. Se puder ter a opção aí de hypar o vídeo, eu vou agradecer. E é isso. Eu espero que vocês gostem das histórias que eu separei. Na descrição está as minhas redes sociais e também o e-mail para você mandar o seu relato para o nosso futuro quadro de relatos. A primeira história se chama Meu Amigo Desapareceu no Lago. Agora ele está de volta. E eu sei que não é ele. Tudo isso começou quando um amigo meu, John, sugeriu que fôssemos para o norte, para um grande lago em Minnesota, para pescar no gelo. Nenhum de nós era novato em pesca no gelo e, entre nós, tínhamos praticamente todos os equipamentos mais novos e de ponta que você poderia precisar para fazer algo tão ousado quanto acampar em um lago congelado no norte de Minnesota por uma semana. Então, fomos lá, com alto astral e isca suficiente para deixar o Walmart local com inveja. Chegamos ao lago cedo na manhã de domingo e dirigimos no gelo. Algo que nenhum de nós tinha feito antes, como pescadores que só tinham pescado no gelo relativamente fino em lagos mais ao sul. Era alto astral, risadas e música de merda vindo das estações de rádio locais por todo o caminho até o nosso local de pesca. Quando saí do caminhão, o ar gelado me atingiu no rosto e minha respiração foi sugada pelo vento com uma nuvem branca. A previsão de tempo era perfeita para a próxima semana, com noites abaixo de zero e com sol de 20 graus durante o dia. Imediatamente, começamos a trabalhar colocando nossa cabana, pequeno estilo molusco para 2 pessoas, construído em um trenó, no gelo. Furos perfurados e iscas amarradas. Estávamos sentados a 30 pés de água e pequenos pontos balançavam perto do fundo na tela do localizador de peixes. Jogamos nossas iscas na água preta e escura, abaixo de nós, e parecia não haver força na terra que pudesse acabar com a nossa alegria. Pois, em segundos, 2 desses pontos voaram no fundo e bateram em nossas iscas. Nos primeiros dias, tudo estava indo muito bem. Estávamos pegando muitos peixes. As barracas de gelo continuavam quentes e estávamos nos divertindo muito, dando uma pausa do mundo. Só no terceiro dia é que a merda começou a acontecer. Tínhamos apenas verificado a previsão do tempo antes de sair, e como mencionei, parecia perfeito. Então nos pegou desprevenidos quando ficou frio, muito frio. Teria sido bom se o vento não tivesse aumentado a ponto da lona da barraca chicotear e estalar violentamente. O ar, antes agradavelmente quente lá dentro, foi dissipado mais rápido do que nossos aquecedores de propano conseguiam produzir. E sair de casa corria o risco de sofrer queimaduras pelo frio em minutos. Abaixo de nós, o gelo gemia e rachava conforme a rápida formação de gelo e o movimento do vento o forçava. Eu tinha me acostumado bastante com o som da formação de gelo, mas isso era algo completamente diferente. Era como um trovão constante sob nossos pés. Conforme as coisas começaram a ficar ruins, de vez em quando John se levantava para fazer alguma coisa. Ele repetidamente abria a persiana da janela, pegava as chaves do bolso e as verificava, trocava as iscas e até verificava a previsão do tempo no telefone, embora não tivéssemos sinal de celular. Estava claro que ele estava ficando impaciente com um tempo inclemente e queria estar em qualquer lugar, menos no lago. Eu disse algo antes dele. Ei, você quer fazer as malas e ir pra dentro até que tudo isso passe? Ele começou a recolher a isca antes de responder. Estou preocupado que vamos morrer congelados aqui, cara. Eu te ouço. Vai ligar o caminhão. Vou começar a embalar tudo aqui. John não perdeu tempo saindo da barraca e correndo para o caminhão. Eu estava desconectando os fios do localizador de peixes quando ouvi mal ganhando vida. Em meio ao barulho do caminhão roncando, o gelo rachando e vento, houve um novo barulho. Ele chamou minha atenção quando coloquei o localizador de peixes no trenó e parei de me mover para ouvir. Era um leve ruído de amassado, como se alguém estivesse comendo um saco de batatas fritas do lado de fora da barraca.
Então, com uma rajada de vento que entortou os postes de suporte da barraca, estalo. Meu estômago embrulhou quando um movimento inesperado me assustou. O gelo voou pela abertura no chão, onde antes ficavam nossos buracos de pesca. Em meu choque, levei alguns segundos para perceber o que tinha acontecido. A estaca de metal que prendia a barraca havia se soltado do gelo, e agora eu estava deslizando pelo gelo liso do lago em velocidades alucinantes. Eu não sabia o que fazer. Então fiz a única coisa que parecia racional na hora. Pressionei as botas no gelo para tentar usá-las como freios. Os grampos de metal nas minhas botas cravaram no gelo e pararam mortos. Em um instante, fui jogado no chão com tanta força que desmaiei momentaneamente. Cheguei um instante depois, enredado na base da barraca, sendo arrastado junto com ela. Em um torpor de pânico, lutei contra o tecido, rasgando como um animal em uma gaiola. Eventualmente, ele me soltou e eu deslizei para parar. Olhei para cima e imediatamente meus olhos lacrimejaram por causa do frio do vento. Através das lágrimas, eu podia ver os faróis do caminhão à distância. Trêmula, levantei-me e acenei meus braços no ar, tentando sinalizar onde eu estava. John me viu e começou a dirigir em minha direção. Ele estava apenas a 100 pés de distância, quando ouvi um estrondo como um raio caindo bem na minha frente, e o gelo se moveu violentamente. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos. Observei o gelo sob o caminhão dobrar, mergulhando para baixo o mais rápido do que poderia cair um geyser de água e gelo. E um geyser de água e gelo disparou de baixo. Os faróis do caminhão se apagaram e ele mergulhou na água. Levantei-me e corri em direção ao meu amigo preso lá dentro. Eu mal conseguia vê-lo batendo no vidro da janela lateral em uma tentativa desesperada de escapar. O caminhão afundou rapidamente, mergulhando de cabeça nas águas implacáveis. Quando cheguei à beira da água, ele havia sumido. Nenhum traço dele ou do meu amigo em qualquer lugar para ser visto. Adormeci ali perto da água. Para ser honesto, quase esperava morrer congelado ali durante o sono. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Acordei no dia seguinte, entorpecido e faminto. Uma enorme pilha de neve se acumulou nas minhas costas contra o vento, me protegendo do pior do ataque. Estava nevando suavemente, sem vento, e o lugar na minha frente, que antes era água, foi substituído por gelo, como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha nada, nem mesmo o meu telefone, que estava no trenó que foi levado pelo vento. A única coisa que eu ainda tinha eram minhas roupas e minhas escassas habilidades de sobrevivência. Eu sabia que precisava sair deste lago o mais rápido possível. Não havia nada para comer aqui, e comer neve só me deixaria com mais frio. Olhar ao redor tornava tudo mais sombrio. A neve era como uma perfeita camada branca, e o céu branco se fundia perfeitamente a ela. Não havia como dizer onde o sol estava no céu, e, portanto, nenhuma maneira de saber para onde ir. Escolhi a direção e comecei a andar, meu corpo dolorido protestando a cada passo. Depois de caminhar um pouco, parei de ver a neve. Tudo na minha mente tinha se tornado um branco uniforme. Apenas meu equilíbrio me mantinha ereto e em movimento. De vez em quando, formas coloridas voavam nas bordas da minha visão e desapareciam. Estranhamente, elas não me incomodavam. Através da neve da minha própria mente, provavelmente concussada, uma palavra surgiu. Gunsfield. Eu tinha feito um curso de psicologia na faculdade e aprendi sobre isso. Efeito Gunsfield. Quando, na presença de uma cor e som uniformes, seu cérebro compensará com alucinações. Vi um veado correr pelo vazio. Uma voz sussurrou para segui-lo. Um cachorro latiu. O motor de um caminhão roncou e seu capô ficou visível acima da neve. Tudo isso foi completa e totalmente fabricado pela minha mente. Foi o que pensei que fosse o caso também quando a forma de uma cabana de gelo desapareceu na existência da borda da minha visão. Era uma cabana de madeira que não parecia muito diferente de uma latrina. Estava em silêncio mortal quando me aproximei e não saía fumaça do cano. Quando cheguei perto, gritei: "Ei, tem alguém aí?"
Houve um movimento lá dentro e um homem saiu vestido um casaco pesado e calças de neve. Ah, olá! O que você está fazendo aqui fora com uma tempestade como essa ontem à noite? Pensei em contar tudo a ele, mas em vez disso, me conformei com: meu assistente foi levado pelo vento. Não tenho certeza de onde estou. Bem, isso realmente parece um problema. Por que você não entra e se aquece? Aceitei sua oferta e o segui para dentro. Estava apenas um pouco mais quente que o lado de fora. Certamente não acima de 0, mas era melhor que nada. Um homem pegou um pedaço de madeira e jogou no fogão, acendendo-o com um fósforo. Você quer um pouco de peixe? Peguei um bom walleye e pesquei hoje. Eu não comia há mais de um dia naquele momento e teria comido pedras se isso significasse que eu poderia encher meu estômago. Comer peixe seria um sonho se tornando realidade. Parece delicioso. Obrigado. Ele cortou filés de um belo walleye. Eu não sei se é o walleye. É o walleye. Eu não sei, perdão, eu não vou saber falar o nome desse peixe. Que estava morto em um pouco de água e os cozinhou no fogão. Ele entregou os dois e eu comi vorazmente. Quando terminei, a luz que entrava pela pequena janela acima do fogão havia diminuído, e a sonolência ameaçou me dominar. O homem percebeu e disse: Você pode ficar aqui esta noite se quiser. É muito arriscado viajar sozinho à noite. Amanhã vou te levar na direção certa. Agradeci e deitei no chão ao lado do gelo, adormecendo quase imediatamente. Acordei com a sensação de ser arrastado pela neve. Abri os olhos para a escuridão. Estava claro o suficiente para ver a silhueta de um homem que me deixou entrar em sua cabana, me arrastando pelos pés. Minhas mãos estavam amarradas nas costas, e na minha boca havia uma mordaça. Eu ainda não estava morto, mas não conseguia lutar enquanto ele estivesse me segurando. Então, fiquei parado e o observei com os olhos semicerrados. Paramos em uma área limpa de neve. Ele soltou meus pés e andou alguns metros para longe, inspecionando algo que eu não conseguia ver. Lentamente, movi meu corpo para dar uma olhada no que era. Era um buraco enorme. No buraco do gelo, cerca de 6 pés por 3 pés, com uma pilha de blocos grossos de gelo ao lado. Sentado em cima deles estava ocupado uma motosserra movida a gás. O homem pegou algo na neve e colocou perto do buraco. Ele mexeu um pouco e uma chama iluminou a escuridão. Ele ficou em pé sobre o tronco em chamas e observou crescer. Enquanto ele fazia isso, notei algo estranho. Um pequeno detalhe que eu não tinha percebido quando o conheci, mas no momento parecia tão claro quanto o dia. Quando ele respirou, nada saiu. Quando eu o observava, minha própria respiração saiu do meu nariz para o ar gelado. Mas nem mesmo um fio de vapor saiu do homem. Silenciosamente, eu comecei a mover meus pulsos para tentar me livrar das algemas de barbante. Elas estavam presas sobre as minhas luvas, e eu as tirei com muito pouco esforço. As amarras dos tornozelos dariam muito mais trabalho. Eu me movi furtivamente para trazer meus pés para as minhas mãos, quando o homem virou a cabeça para olhar para mim. Bem, olha quem finalmente acordou. Eu não queria que você dormisse durante a próxima parte. Tentei me afastar com um chute, mas ele se aproximou e me agarrou como se eu não fosse nada, me arrastando para o buraco. Com pouca fanfarra, ele me empurrou para dentro da água. O choque da água gelada fez minha visão nadar e eu engasguei. A mordaça, felizmente, impediu que a maior parte da água entrasse em meu... Eu chutei e lutei para ficar acima da água, enquanto o homem, cantarolando para si mesmo, agarrou um bloco de gelo e jogou em volta da água. Ele não ia apenas me deixar congelar até a morte, mas pior ainda, me congelar sob o gelo para me afogar. Minha mente correu com ideias e uma pegou. Parei de me mover e me deixei afundar, agarrando a corda em volta dos meus tornozelos. A desfiz e me livrei com um chute. O segundo bloco já havia sido jogado. Usando toda a minha força, que diminuía rapidamente, lancei-me para fora da água e agarrei a perna do homem enquanto ele agarrava um bloco de gelo. Puxei com toda a minha força e ele mergulhou na água comigo sem dizer nada. Torcendo meu corpo, empurrei meus grampos em suas pernas e o usei como uma prancha para me lançar para fora do buraco. Por algum milagre, funcionou.
funcionou. Eu me joguei no gelo seguro e forcei meu corpo a correr, seguindo a trilha deixada por meu corpo enquanto o homem o arrastava. Olhando para trás, observei o homem calmamente se para fora do buraco e sentar-se perto do fogo. Peguei a cabana do homem e imediatamente tirei minhas roupas encharcadas. Vasculhando as coisas do homem, consegui um casaco, calças e luvas. Não era mais quente do que minhas outras coisas, mas teria que servir. Corri para muito, muito longe daquela cabana. Quando o sol nasceu de manhã, eu estava novamente completamente sozinho, em um plano imaculado de neve. Eu poderia falar sobre as inúmeras alucinações dos dias seguintes ou sobre como meu corpo ficou cada vez mais fraco por falta de comida. Mas foi a água que quase me matou. Eu estava com frio. A neve que eu enfiava na boca aos punhados era muito, muito mais fria. Eu só conseguia me aquecer fisicamente o suficiente para comer um pouco de neve a cada vários minutos ou mais. E quando fazia, muitas vezes eu tinha que cuspi-la sem conseguir quase nenhuma água, porque minha boca congelava. Combinado com minha caminhada excessiva, isso me levou a ficar extremamente desidratado. A salvação veio na forma de um risco, tropeçar. Uma noite, enquanto eu caminhava pela escuridão quase total, minha bota colidiu com algo duro sob a neve. Escavando, descobri que tinha encontrado uma broca de gelo portátil abandonada. Eu não conseguia vê-la, mas traçar meu dedo ao longo das lâminas me disse que ela cortaria gelo. Fiquei em êxtase, sentindo uma energia diferente da que sentia há dias. Levantei-me e comecei a perfurar meu caminho através do gelo. O som de metal raspando gelo encheu o ar na escuridão. Meus braços queimavam pelo esforço de girar a broca cada vez mais fundo no gelo. Eu estava começando a ter que me curvar para continuar quando a sensação do gelo mudou. Parecia errado. De vez em quando, a broca ficava presa em algo e eu tinha que revertê-la e atacar novamente. Com o empurrão final, o gelo cedeu, de repente, e eu caí de cara no chão, enquanto minha broca mergulhava em água líquida. Eu a puxei para fora e coloquei minha boca no buraco, bebendo avidamente a água nojenta do lago. A água tinha gosto metálico. Era quase imperceptível e eu certamente não importei, dada a minha sede. Depois que bebi até ficar satisfeito, olhei para o horizonte para ver a borda do crepúsculo iluminando as nuvens, fornecendo uma borda óbvia para onde o solo encontrava o céu. Conforme ficava mais claro, não conseguia ver nada além de uma planície perfeita de neve a qual eu havia me acostumado, uma broca azul e o buraco que ela havia perfurado no gelo. Não foi o buraco que chamou minha atenção, no entanto. Foi o que estava ao redor. As lascas de gelo ao redor eram vermelhas, com manchas pretas. Meu coração pulou de medo, mas eu racionalizei. Certamente deve ser algo natural, talvez algumas algas que congelaram no gelo. Eu rastejei de volta para o buraco e olhei para dentro dele. Metros de gelo e então outra coisa. Comecei a limpar a neve ao redor do buraco. Eu podia ver uma forma abaixo do gelo, mas a neve que grudava em sua superfície não me deixava ter uma visão clara. Tirando minhas luvas, coloquei minhas mãos na água e as juntei. Eu joguei água sobre o gelo e ele imediatamente ficou cristalino. Lá, congelado no lago, estava John, com um buraco perfurando bem no peito, seu rosto contorcido em angústia, como se minha broca fosse a razão de sua morte. Eu me senti mal. A água que eu tinha acabado de beber começou a voltar, mas com alguma dificuldade eu a forcei para baixo. Eu desmoronei no chão e me enrolei, soluçando. Quase uma semana de sofrimento finalmente borbulhando. Fiquei assim por um bom tempo, até que o sol estava alto no céu. Sol. Percebi que pela primeira vez a luz do sol não filtrada estava me alcançando. Olhei para cima e vi que o céu tinha clareado bem no horizonte. Eu podia ver uma linha preta de árvores. Levantei-me e dei uma última olhada na direção de John antes de finalmente voltar para a terra. Não posso dizer que foi muito melhor quando voltei para lá. Hospitais, amputações, todo tipo de coisa. Perdi todos os dedos dos pés, o mindinho e o anelar direitos, e a ponta do nariz. Houve muitas outras complicações também que me deixaram com uma longa internação hospitalar e uma conta enorme.
Recuperei minha capacidade de andar e voltei a uma vida normal, além de sessões semanais de terapia. Já faz um ano desde então. Só estou escrevendo essa história agora porque alguém bateu na minha porta hoje. Era John, vestindo um casaco e calças de neve. No centro do peito, o casaco parecia ceder. Ele sorriu calorosamente para mim e disse: Ei, cara, faz tempo que não nos vemos. Quer pescar no gelo? Apesar do frio, nenhum vapor saiu de sua boca. Caraca, que bizarro. Deixa eu tirar minha luz daqui, porque ela descarregou, tadinha. Cara, que bizarro, mano. Eu acho que talvez as pessoas que acabam perecendo no gelo se tornem algum tipo de criatura, né? Não vou falar um mendigo, alguma coisa assim. Mas algum espírito, né? Como o homem do gelo lá que tentou finalizar o protagonista. Bom, vamos para a segunda história, que se chama Encontrei uma escada que não deveria existir. Minha vida só poderia ser definida como um pesadelo absoluto. Eu realmente queria ter ficado em casa naquela sexta-feira à noite, assistindo anime e pensando como meu namorado é fofo. Mas em vez disso, ele e alguns dos meus amigos, junto com seus namorados, decidiram que a melhor maneira de passar minha noite era em uma festa. Para contextualizar, tenho 17 anos. E eu sei que isso é um pouco clichê, mas eu era tímida e não interagia muito com as pessoas. Quer dizer, eu estava tão ansiosa para falar com as pessoas que começava a tremer no telefone, mesmo quando alguém muito próximo estava do outro lado da linha. Eu nunca ligava para o meu namorado, a menos que fosse uma emergência. Era tão ruim a minha ansiedade, mas eu conseguia me virar muito bem com os poucos amigos que fiz durante a infância, e o fato de que ele, meu namorado, era um cara adorável, que nunca tentou tirar vantagem de mim de forma alguma. Ele nem insistiu nas coisas normais que as pessoas fazem em relacionamento. Acho que demos nosso primeiro beijo depois de 7 meses de namoro. Infelizmente, neste dia em particular, eles decidiram que eu precisava crescer um pouco. Eu tive que deixar a segurança da minha casa e ir com eles para uma festa. Como você pode perceber, eu não estava muito interessado em seguir o plano deles. Não quero ir, eu disse, praticamente dando um tapa no braço da minha amiga Jennifer quando ela tentou me arrastar na direção do prédio enorme onde a festa legal estava acontecendo. Pare de choramingar, você não sabe que Drake está aqui? Drake sendo meu namorado. Ouvir que ele estava lá dentro foi o suficiente para me fazer pensar em todas as coisas divertidas que eu poderia fazer com ele. Poderíamos dançar, beber um pouco e apenas nos divertir. Não é que eu não quisesse fazer coisas extrovertidas. É que eu não gostava de fazê-las quando havia dezenas de olhos olhando na minha direção. Pelo menos, era assim que eu percebia. Mas e se eu escorregar? Ou pior, se eu derramar uma bebida em uma das garotas populares? Acho que não conseguiria voltar à escola depois disso. Jennifer esfregou as pálpebras e beliscou a testa em frustração. Bonnie, cale a boca por um segundo. Nós deixamos você ter seu tempo durante a adolescência, mas estamos prestes a nos tornar adultos. Como você vai conseguir um emprego? Não quero um emprego. Vou me tornar dona de casa ou esposa. Não acho que eu seria uma boa mãe de qualquer maneira. E com essa quantidade de autoconfiança, duvido que você seja uma boa esposa também. Estou tentando ajudar você a sair da sua concha. Você continua se colocando para baixo. Olhei para o prédio enorme. Eu não tinha muita certeza de que tipo de prédio era. Se era uma fábrica antiga ou algum tipo de fábrica têxtil. Tudo o que eu conseguia dizer era que a arquitetura era inspirada no brutalismo, com grandes janelas de vidro que estavam rachadas ou completamente quebradas. A festa estava alta. Eu conseguia sentir o baixo dos aparelhos de som vibrando pelo chão do lado de fora. Era incrível que ninguém tivesse chamado a polícia para nós ainda. Tem certeza de que não vamos nos meter em problemas? Perguntei. Jennifer revirou os olhos e parecia que estava prestes a me deixar ali até que eu recuperasse o juízo. Sim, você não precisa se preocupar com isso. Este lugar é isolado. Não há nenhuma outra casa perto em 10 milhas. Olhei para as luzes azuis, vermelhas e roxas piscantes que vinham através das janelas de vidro e dos corredores, e levavam para dentro. Uma parte de mim queria entrar e fazer alguma loucura.
Eu tinha assistido muitos dramas adolescentes e adorava a ideia de ser a garota festeira extravagante, esfregando meu corpo contra todos enquanto me soltava e me tornava uma criança selvagem. Jennifer sabia disso sobre mim. Acho que é por isso que ela foi tão agressiva hoje. Não a julgue. Ela simplesmente não é boa em ser gentil com essas coisas. Ela faz a mesma coisa com o próprio namorado. Jennifer agarrou minha mão e me puxou para frente antes que eu pudesse protestar novamente. Chega de pensar demais. Drake está esperando, e você vai se odiar se não disser oi, pelo menos. O interior do prédio era tão caótico quanto eu temia, se não pior. A música forte era ensurdecedora, batendo no peito como se meu próprio batimento cardíaco estivesse tentando escapar. Luzes piscavam e piscavam, lançando cores selvagens, quase desorientadas no ambiente. O espaço estava lotado de pessoas, a maioria delas estranhas, embora alguns rostos familiares aparecessem aqui e ali. Era uma bagunça suada e selvagem. Imediatamente me arrependi de estar ali. Bonnie, respire, Jennifer disse, praticamente gritando por cima da música enquanto apertava meu braço para me tranquilizar. Encontre Drake, fique com ele e você ficará bem. Você vai até se divertir, eu prometo. Eu não estava convencida, mas assenti de qualquer forma, olhando através da multidão para ele. Não era difícil avistá-lo. Ele tinha essa confiança natural e relaxada sobre o que ele fazia se destacar, mesmo em um mar de pessoas. Mas a multidão era tão densa que até chegar até ele parecia uma tarefa impossível. Jennifer me deu uma cutucada. Vai encontrá-lo? Vou dar uma olhada em Aaron. Não fique aí parada como um cervo diante dos faróis. E, com isso, ela se foi, engolida pela multidão, antes que eu pudesse responder. Hesitei, meus pés grudados no chão. Isso era pior do que eu esperava. As pessoas estavam esbarrando em mim para a esquerda e para a direita, rindo, dançando e gritando como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Eu as invejei. Como elas poderiam ser tão confortáveis, tão desinibidas? Minhas mãos começaram a tremer e eu as cerrei em punhos para tentar impedir. Eu não podia ficar ali para sempre. Eu me destacaria ainda mais se ficasse. Avistei um canto mais silencioso perto do muro e corri na direção dele, desviando das pessoas o máximo que pude. Quando cheguei lá, pressionei minhas costas contra o concreto frio e tentei estabilizar minha respiração. Foi um erro. Eu deveria ter ficado em casa. O que eu estava pensando? Bonnie! Uma voz familiar me tirou dos meus pensamentos. Olhei para cima e vi uma das minhas amigas de infância, Ellie, abrindo caminho pela multidão na minha direção. Era impossível não notar seu cabelo vermelho brilhante. Ellie! O alívio que me inundou quando ela chegou ao meu lado. Ellie também não era muito de festa, mas tinha essa confiança silenciosa que faz parecer à vontade em qualquer situação. Ela sorriu para mim, segurando um copo plástico cheio de algo brilhante e efervescente. Jennifer me disse para te encontrar, ela disse, sua voz quase inaudível por causa da música. Você está bem? Dei de ombros, o que foi a única resposta que consegui dar. Você parece prestes a fugir, ela disse, me dando um olhar simpático. Mas não se preocupe, Drake está aqui em algum lugar, certo? Vamos encontrá-lo. A menção de Drake foi o suficiente para me fazer agir. Começamos a abrir caminho pela multidão juntos. Ter Ellie ao meu lado tornou tudo um pouco mais fácil, embora eu ainda sentisse que todos os olhos da sala estavam em mim. Claro, isso não era verdade. Ninguém estava prestando atenção em mim, mas minha mente se recusou a acreditar. Conforme nos aprofundamos na multidão, avistei outro rosto familiar, Max, meu outro amigo de infância. Ele estava encostado em uma mesa perto de um bar improvisado, parecendo tão deslocado quanto eu me sentia. Seu corpo magro e sua postura desajeitada eram quase reconfortantes de uma forma estranha. Ele acenou quando nos viu. Fomos até lá. Bonnie, ele disse sorrindo. Não achei que você viria de verdade. Ellie achou que você começaria a vomitar só de pensar nisso lá fora. Sim, bem, aqui estou eu disse, forçando um sorriso. Drake está procurando por você, Max disse, apontando para o outro lado da sala. Ele estava perguntando por aí alguns minutos atrás. Acho que ele está perto da cabine de DJ agora. Obrigada, eu disse.
Ele estava me procurando. Isso deveria ter sido uma boa coisa, certo? Mas agora a pressão para encontrá-lo parecia ainda mais pesada. Ellie e Max trocaram um olhar. Então Ellie me contucou gentilmente. Vá, ficamos aqui se precisar de nós, ok? Eu assenti, engolido em seco, enquanto me virava para a cabine do DJ. Meu coração estava acelerado de novo, e minhas palmas estavam úmidas, mas me forcei a seguir em frente. A multidão parecia se separar e fechar ao redor como ondas, e cada passo parecia uma eternidade. Minha camisa já estava ficando encharcada e suada, e eu nem tinha feito um único movimento de dança. Finalmente, o avistei. Drake. Ele estava parado perto da cabine de DJ, falando com alguém que eu não reconheci. Seu sorriso era fácil e genuíno. Um tipo de sorriso que poderia iluminar a sala. Quando seus olhos encontraram os meus, seu rosto se iluminou ainda mais, e ele levantou a mão para acenar a mim. Bonnie! Ele chamou, sua voz cortando barulho como se fosse dirigida somente a mim. Eu congelei por uma fração de segundo, a ansiedade quase me puxando de volta. Mas então, respirei fundo, forcei um sorriso e fui até ele. Talvez isso não fosse tão ruim, afinal. E nós dançamos. Eu fiquei principalmente na ponta mais distante da pista de dança. Uma sessão para poucas pessoas. Felizmente, Drake estava entendendo meu medo. Meu Deus, eu o amava tanto. Acho que nem consigo começar a definir o quão sortuda sou por ter alguém como ele. Ele é um frequentador da igreja. Trabalha como caixa no mercado local. Não rouba deles, e sempre foi bom na escola, embora nada excepcional. Mas nada disso realmente importa para mim. É a maneira como ele me trata que faz toda a diferença. É como se eu tivesse recebido a melhor mão neste jogo de cartas chamado vida. E eu não estivesse disposto a deixá-la ir nem por um segundo. Infelizmente, a vida sempre parece lançar um coringa. E isso não era algo que eu acredito de qualquer pessoa normal poderia lidar. Depois de cerca de 1 hora, me separei de Drake novamente. Eu estava com Jennifer. Ela tinha me arrastado para longe dele. Embora ela tenha dito que iria ir com alguns amigos para o andar de cima. Aparentemente havia uma escada que eles alegavam que dava para ouvir uns sons assustadores vindos de lá. Eu não ia fazer isso, então fiquei feliz em ir com ela. Então, você está se divertindo? Ela provocou. Um pouco. Bom, meu namorado bebeu demais e está vomitando suas tripas lá fora. Oh, eu sinto muito por ouvir isso. Quem se importa? Sempre tenta impressionar as pessoas. Ele continua achando que tem um estômago de ferro, mas eu sei muito bem que esse cara não consegue nem lidar com uma cena sangrenta de filme de terror. Por mais que eu amasse Jennifer como minha melhor amiga, ela tinha uma tendência a divagar sobre comportamentos triviais. E ouso dizer, de diva. Honestamente, eu acho que ela tem síndrome de personagem principal. Eu me sinto como uma personagem secundária em sua vida. Mas ela me mantém por perto, porque provavelmente acha que é desenvolvimento de personagem agir com carinho para alguém como eu. No fundo, eu sei que ela prefere sair e fazer as coisas mais loucas na pista de dança. Mas ela quer bancar a boa amiga. Não que eu esteja dizendo que ela é uma má amiga. Só sei que ela quer ceder o seu lado egoísta às vezes. E honestamente, não é isso que todos nós fazemos? Eu comecei a olhar em volta através da torrente de pessoas. Mas não conseguia mais avistar Drake. Já tinham se passado mais de 15 ou 20 minutos. E era estranho que eu não conseguia vê-lo em lugar nenhum. Ele ainda está naquela escada? Jennifer olhou ao redor, deu de ombros e disse: Talvez. Como eu poderia saber? Eu me afastei dela, caminhando em direção de um dos corredores. E pensei ter visto ele descer mais cedo com Ellie, Max e um cara chamado Brent. Jennifer ficou atrás de mim por um momento, mas foi puxada para longe por seu segundo grupo de amigos. Ela faz parte de tipo 9, eu acho. Eu fiquei sozinha enquanto me aproximava da escada. A escada não parecia nada fora do comum. Então ouvi algo vindo de mais abaixo no corredor. Mesmo com a música alta, eu consegui ouvir. Parecia um grito distante. Pensei em pedir ajuda a alguém próximo, mas desisti de investigar por conta própria. Agora, eu sei o que você está pensando. Eu sou uma gatinha tão medrosa, por que eu estaria disposta a entrar sozinha num corredor escuro em uma festa selvagem? Bem, primeiro, eu estava preocupada com o meu namorado. E segundo, eu realmente não tomo as melhores decisões quando sou colocada em apuros.
Caminhando mais adiante no corredor, eu podia sentir uma tensão quase tangível no ar. Era como se a atmosfera ao meu redor estivesse se contraindo, pressionando o meu corpo, mas algo ainda me arrastava para frente. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de ouvir uma garota gritar. Ela precisava de ajuda. Ela estava sendo atacada. Era algum cara indisciplinado agarrando, ou talvez algumas garotas pegando no seu pé. Ao entrar em outro corredor, notei a lâmpada fraca iluminando esta seção específica. Minha boca de repente ficou seca. Graças a Deus eu não tinha bebido muito antes. Meu pé escorregou no concreto quebrado no chão. Lascas dele espalhadas por todo lugar. O lugar parecia como uma daquelas cenas aterrorizantes que você vê em hospitais abandonados em filmes de terror. Eu não conseguia acreditar em quão clichê tudo isso parecia, mas era inegavelmente real. Então eu vi algo deslizando atrás de mim. Virei-me rapidamente, meu coração disparando agora que eu sabia que algo ou alguém estava ali, mas era o mesmo corredor vazio pelo qual eu tinha acabado de passar. O deslizar veio de novo, dessa vez atrás de mim. Eu me virei na direção em que estava indo, mas não vi nada. Em algum lugar distante, ouvi o som de vidro quebrando. E então, de repente, uma luz acendeu, levando a um lance de escadas. Cheguei mais perto do primeiro degrau, olhando para cima nervosamente. Alô? Não houve resposta. Pensei em voltar, mas o deslizar voltou. Virei-me para o corredor principal, que levava de volta à festa, e vi algo escuro se mover para uma sala próxima. Fiquei paralisado, apavorado. Não queria voltar por ali. O deslizar veio novamente do outro lado do corredor. Havia pelo menos 2 ou 3 pessoas, ou coisas, no corredor comigo. Isso estava me assustando. Não podia ser Drake. Não podia ser Ellie. Eles nunca tentariam me assustar desse jeito. O ar estava frio agora. Uma corrente de ar vinha da escada. Meu estômago se revirou. Eu pensei que talvez eu devesse subir as escadas para fugir do que quer que estivesse espreitando ali. Qualquer coisa para evitar aquelas pessoas ou coisas assustadoras no corredor. Comecei a subir as escadas o mais rápido que pude, virando cada esquina com o vão da escada. Não estava me seguindo, mas não parei. Quando mais alto eu subia, mais escuro ficava. Finalmente, peguei meu telefone e liguei a lanterna. Subindo para o que eu acreditava ser o terceiro andar, parei abruptamente, chocado com algo que parecia se dividir bem através da escada. Acima de mim não havia nada além da escuridão sólida, uma névoa negra impenetrável que parecia engolir meu facho de lanterna completamente. Não importava o quanto eu inclinasse a luz, ela não conseguia atravessar. Pensei em me virar, mas então ouvi aquele som de deslizamento subindo as escadas abaixo de mim, ficando mais alto e mais próximo. Sem outra escolha, dei um passo à frente e passei pela névoa negra. Do outro lado, parei e olhei fixamente, incrédulo. Era dia. O sol jorrava de cima de mim, quente e brilhante, mas minha cintura ainda estava submersa na escuridão abaixo. Abaixei minha cabeça para trás, através da névoa, e vi o que me deixou sem palavras. Noite. A mesma escada escura e fria que eu tinha acabado de subir. Mas quando levantei minha cabeça novamente, era dia. Por um momento, eu achei que alguém deveria ter batido uma das minhas bebidas. Essa era a única explicação lógica para o que eu estava vendo. Mas não havia tempo para pensar nisso. O som de deslizamento estava se aproximando, pressionando assustadoramente através da escada. Em pânico, corri escada acima, precisando fugir do que quer que estivesse me perseguindo. No topo, me vi de pé em frente a uma janela, onde a luz do sol queimava através dos vidros imundos. Deveria ser uma visão reconfortante, mas não era. Videiras grotescas e retorcidas se enrolavam nas bordas da janela, como umas formas retorcidas e pulsantes, diferentes de tudo que eu já havia visto. O ar aqui em cima parecia rançoso, espesso e com um cheiro azedo e queimado que arranhava as minhas narinas. Subi para o quarto andar final, meus passos hesitantes e trêmulos. O prédio ainda era a mesma estrutura em ruínas e dilapidada, mas a vida vegetal estava distorcida, transformada em algo
saído diretamente de um pesadelo. As paredes e cantos estavam cobertos de vegetação sobrenatural que se contorcia com intenção malévola e parasitária. Meu peito apertou com uma crescente sensação de pavor, mas me forcei a gritar. Tem alguém aqui? Nada além de silêncio absoluto me respondeu. Esperei por uma resposta, mas nenhuma veio. Minha voz deveria ter ecoado no prédio vazio, mas em vez disso, ela apareceu engolida, devorada por qualquer coisa que tivesse espreitando nesse espaço distorcido. As grotescas videiras ao redor da janela se contraíam levemente, embora não houvesse brisa para movê-las. Elas pulsavam fracamente, quase vivas, sua superfície brilhando com alguma substância escura e escorregadia. Dei um passo hesitante para a frente. O cheiro azedo acre se intensificou, queimando minhas narinas e deixando um gosto metálico em mim. Drake! Gritei novamente, mais baixo dessa vez. Nenhuma resposta. A luz da janela não parecia certa. Era muito forte, muito brilhante, mas fria ao mesmo tempo. Sombras se estendiam anormalmente, longas pelo chão, curvando-se em direções que não faziam sentido. Como se o sol acima não estivesse ancorando em nenhum ponto único. As videiras ao longo das bordas do vidro tremeram novamente, e eu jurei que ouvi um fraco e úmido, como se algo deslizasse dentro delas. Eu me aprofundei mais no chão, olhando para cada porta, ou tinha uma porta metálica mal pendurada, ou uma completamente faltando. Uma porta em particular chamou minha atenção. Estava entreaberta, com a luz saindo pela fresta. Eu não queria olhar. Disse para mim mesma que queria continuar andando, para ignorar, mas meus pés me traíram, me puxando mais para perto. Conforme me aproximei, percebi que a luz não era quente ou convidativa. Era pálida e doentia, piscando como se viesse de uma fonte moribunda. Empurrei para a porta com os dedos trêmulos. E o que eu vi fez meu estômago revirar. O cômodo lá dentro estava coberto pelas mesmas videiras retorcidas, mas elas eram mais grossas aqui. No centro do cômodo havia uma cadeira, e naquela cadeira estava sentada uma figura. No começo pensei que fosse Drake. Meu coração pulou, mas quando me aproximei percebi que não era ele. A figura estava caída, a cabeça baixa, suas feições obscurecidas por uma massa de tentáculos pretos que contorciam e se enterravam no que deveria ser o rosto. O corpo se contraía ocasionalmente, pequenos movimentos bruscos que faziam minha pele arrepiar. Drake? Sussurrei, embora ainda tivesse a impressão de que não era ele. As roupas eram diferentes. A cabeça da figura se ergueu bruscamente ao som da minha voz. Eu tropecei para trás, quase caindo. Os tentáculos se separaram o suficiente para revelar algo por baixo. Algo pálido e molhado, com muitos olhos me encarando diretamente. Eu me virei e saí correndo do quarto, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Cheguei à escada e congelei. A escuridão pela qual eu tinha passado antes tinha sumido. Era apenas uma queda sem fim para os próximos andares. E a única saída era voltar para onde eu vim. Minha única saída de volta para onde eu vim tinha me abandonado. Ok. Atrás de mim, o deslizar ficou mais alto, mais próximo. Não ousei olhar para trás. Não queria saber o que estava me seguindo. Corri escada abaixo, ignorando qualquer pensamento sobre o que poderia estar me esperando lá embaixo. Assim que voltei para o primeiro andar, corri pelo corredor e emergi na área grande e espaçosa onde a festa tinha sido realizada. Mas ela tinha sumido. O espaço inteiro agora era uma câmara vazia, desolada e quebrada. Não havia música, nem pessoas, nem risadas. Apenas mais daquelas terríveis trepadeiras rastejando pelas paredes e pelo chão. Em pânico, corri para a saída. No momento em que pisei para fora, uma rajada de ar frio me atingiu. Não havia neve, mas tudo lá fora estava vermelho. As árvores estavam em um vermelho doentio. A grama tinha o mesmo tom carmesim. Até o ar parecia contaminado com um leve brilho avermelhado. O céu, felizmente, ainda estava azul, mas algo parecia errado. Então eu vi um tronco enorme, não, o tronco de uma árvore
impossivelmente enorme se estendia alto no céu. Era tão colossal que parecia continuar para sempre, alcançando o próprio sol. E eu digo isso literalmente. O tronco viajou para frente e perfurou o sol, que pendia turvo e pálido no meio do céu, como uma esfera fria e murcha. Lembra quando eu disse que a iluminação parecia mais forte antes? Bem, aqui está a questão. Era. As superfícies ao meu redor pareciam mais brilhantes, mais nítidas, como se a luz estivesse batendo nelas com uma intensidade não natural. No entanto, quando olhei para o sol, ele não parecia mais brilhante do que uma lua cheia. Não machucou meus olhos, e a luz que ele emitia era fraca, sem vida. Nada sobre isso fazia sentido. As árvores, a grama, as plantas tingidas de carmesim, elas não estavam vermelhas apenas por causa da estação ou um truque de luz. Era como se a química delas tivesse sido alterada. Corri para um campo aberto. Minha respiração visível no ar congelante. Os carros que estavam estacionados ao longo da estrada estavam inutilizáveis. Suas armações de metal torcidas e sufocadas por gavinhas grossas e retorcidas. Flores estranhas brotaram dessas gavinhas, suas pétalas brilhando como uma poeira dourada cintilante que se espalhava no ar como fumaça. Tentei não respirar muito profundamente enquanto cruzava o campo. Quando olhei para cima novamente, fiz algo que me fez parar de repente. Um enorme tronco de árvore perfurando o sol não estava sozinho. Havia outros. Contei 6 ou 7 troncos semelhantes brotando do sol, cada um se estendendo em direções diferentes. Alguns pareciam se estender em direção aos planetas em nosso sistema solar, como se os alcançassem como braços monstruosos e parasitas. Mas um tronco se destacava dos outros. Era mais longo, infinitamente, envolvendo o sol e espiralando para fora no vazio do espaço, seu caminho desaparecendo nas estrelas. O que, em nome de Deus? Sussurrei, congelada no lugar. Minha voz tremeu. Meu coração disparou enquanto eu olhava para a cena. O que eu deveria fazer? O que eu estava testemunhando? A poeira cintilante no ar começou a me sufocar. Não fisicamente, mas mentalmente. O conhecimento de que ela estava flutuando ao meu redor e eu poderia estar inalando o que quer que ela carregasse me encheu de pavor. Puxando minha camisa sobre minha boca e nariz, acidentalmente tropecei em uma videira particularmente grossa e bati forte no chão. Tentei desesperadamente me agarrar à minha camisa para mantê-la sobre minha boca e nariz, mas quando levantei, o chão começou a se mover em certos pontos. Surgindo os tentáculos, mais figuras corpóreas começaram a se sacudir, virando todas as suas cabeças em minha direção. Vendo que eu estava em uma situação tão precária quanto essa, me virei, e eles começaram a me perseguir. Eles não eram tão rápidos, mas mais deles começaram a surgir do chão, cada um determinado a envolver seus braços emaciados em volta de mim e me arrastar para baixo. Corri de volta para o prédio, pensando que ele poderia oferecer alguma segurança. Eu podia sentir meus pulmões queimando, e meu corpo estava congelando por causa do tempo frio. Voltei para dentro do prédio, sentindo como se o lugar inteiro estivesse começando a ganhar vida. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem eram essas pessoas? Ou, o que quer que fosse agora, o que queriam comigo? Tragam um intocado até nós. Suas vozes clamavam em um coro estridente e alto. Voltei para o quarto andar novamente, querendo ficar o mais longe possível daquelas coisas. Mas ainda assim ouvi o som de deslizamento. Continuei olhando para todos os lados, tão aterrorizada que comecei a chorar e acidentalmente me mijei. Eu estava tão devastadoramente assustada com o que estava acontecendo que eu realmente queria voltar para casa. Para os meus amigos, para o meu namorado, para minha mãe e para o meu pai. Eu só queria estar na minha zona de conforto, não ser jogada em um pesadelo doentio e mortal. Encontrei um quarto isolado onde me encolhi no canto, em posição fetal. Continuei me empurrando para frente e para trás, tremendo enquanto olhava nervosamente para cada abertura e buraco na parede. Aquelas videiras estavam por toda parte, e não havia como evitá-las. Mas então, comecei a pensar por um momento. Depois de uns 10 minutos ou mais, eu precisava de uma saída.
Eu não podia simplesmente ficar sentada e esperar que alguém viesse me resgatar. Eu precisava escapar. Mas eu não consegui me convencer de que seria corajosa o suficiente para voltar lá e enfrentar o que quer que fosse. Então, como qualquer pessoa que sofre de doença mental, fingi ser outra pessoa na minha própria cabeça. Pensei em mim como Drake por um momento. O que ele faria? Eu tinha que pensar como um homem. Me levantando novamente, olhei para fora e vi que ninguém tinha me seguido. Essa foi a única notícia reconfortante que me foi dada. Enquanto andava, ouvi som estático vindo de um rádio próximo. Era do outro lado do corredor. E quando cheguei ao último quarto, havia uma estação de configuração antiga. Havia uma cama, uma escrivaninha com um rádio. E quando aumentei o volume, pude ouvir uma mensagem sendo repetida em loop. Isto é para todos os sobreviventes da América do Norte. Se você está ouvindo isso, você pode ser um dos poucos sobreviventes restantes. A infestação se espalhou para o planeta inteiro e tomou conta do nosso sistema solar, estendendo-se de estrela a estrela. Não sabemos de onde essa planta parasita se origina, mas ela consome tudo que gera calor e toma conta de qualquer planeta próximo. Ela cresce em uma velocidade espantosa. Acredita-se que ela dominará toda a galáxia nos próximos 190 mil anos. Não há como parar essa planta misteriosa, e imploramos que você se certifique de manter sua boca coberta com uma máscara de gás. Aprecie estes últimos dias com sua família e amigos, se você ainda tiver algum. Não há como superar esta infestação. Tentamos de tudo aqui na unidade de pesquisa biológica da OMS, mas tudo falhou em nossa tentativa de espalhar um agente biológico que pode matar a infestação. Até lá, fique longe de qualquer um que tenha sido infectado com o pólen das flores. Você ficará sob sua influência e morrerá. A mensagem começou a se repetir, e eu me perguntei como esse rádio ainda estava funcionando, até que vi que ele funcionava como uma bateria. Me perguntei há quanto tempo a pessoa que o ligou tinha ido embora. Ela ainda estava viva? Mas eu não tive muito tempo para pensar sobre isso, porque eu podia ouvir o deslizar novamente. Eu estava ficando um pouco irritada com o que quer que fosse que estava me seguindo fora de vista. Quando me virei, pensei que já tinha desaparecido. Então fiquei surpresa ao descobrir que uma criatura estava de fato na minha frente. Ela tinha vários olhos na cabeça. Era anormalmente alta e seu corpo estava coberto de veias enegrecidas. A criatura me encarou por alguns segundos e eu fiquei paralisada de medo. Engoli seco e olhei ao redor da sala para ver se havia algo que pudesse usar para me defender. A criatura veio lentamente em minha direção, e enquanto eu estava ali, congelada, ela se abaixou até o nível dos olhos, agarrou sua mandíbula inferior e a puxou para baixo, até que sua boca estivesse bem aberta. Ao expirar, uma rajada de ar quente atingiu meu rosto, e a sensação de ardência me fez fechar os olhos. Acabei me molhando de novo, porque era muito assustador estar na presença dessa coisa. Quando fui abrir os olhos, ela estava de pé e se moveu para o lado, estendendo uma mão para frente como se me deixasse passar. Quando me virei para sair da sala, ele falou em voz baixa, brutal e retumbante. Nós usaremos você para os nossos propósitos de reprodução. Não consigo descrever o quão assustada fiquei quando ouvi aquele som. Eu não sabia que eles queriam dizer com procriação, mas tinha certeza que não havia consentimento no assunto. Então, meus pés começaram a bater no chão de concreto com mais força do que nunca. No corredor, eu podia ouvir uma explosão de gritos estridentes e perturbados por toda a instalação. Não era como se o mundo inteiro estivesse começando a gritar. Talvez até além da própria Terra. Talvez, o que quer que essa criatura fosse, ela estivesse consciente de tudo o que acontecia em todos os lugares em que se espalhou. Ela estava tomando conta de nossas estrelas da galáxia, matando tudo em seu caminho. E agora, ela me queria. Mas quando eu estava prestes a me jogar de uma janela, porque honestamente eu não seria usado para um propósito tão terrível, vi que a escada tinha aquela névoa negra novamente. Meu coração pulou de alegria quando eu rapidamente descia aqueles degraus, deixando para trás aquele mundo, até que escorreguei no momento em que os meus pés passaram pela névoa negra. Quando abri os olhos, tudo estava escuro. Minha cabeça latejava, e meu corpo parecia ter sido esmagado pelo peso de algo enorme. Por um momento, pensei que ainda estava naquele mundo de pesadelo. O som de deslizamento persistindo fracamente em meus ouvidos como um eco. Meu peito apertou. O
pânico rastejando de volta. Bonnie! Oh meu Deus, você acordou! O som da voz de Jennifer me puxou para trás. Pisquei, desorientada, quando vi seu rosto parando acima de mim. Atrás dela estavam Ellie e Drake, seus rostos pálidos e preocupados. Eles estavam na escada, a mesma que havia descido na névoa negra. O quê? Minha garganta estava seca. Minha voz mal era como um sussurro. Você caiu da escada, idiota! Jennifer exclamou, seu tom frenético, mas inconfundivelmente tentando mascarar seu próprio medo. O que você estava fazendo ali em cima? Você sumiu por tipo 5 minutos e então nós te encontramos simplesmente caída aqui. 5 minutos? Não, não estava certo. Eu a encarei, a confusão girando na minha cabeça como uma tempestade. Não, eu subi, havia um... Shh, não tente falar, Ellie disse suavemente, ajoelhando-se ao meu lado. Você bateu a cabeça quando caiu, você provavelmente está realmente desorientada. Mas eu não estava desorientada. Eu sabia o que tinha sido visto, o que eu tinha vivido. Não era apenas uma queda feia de escada. Eu tinha estado em outro mundo, com criaturas impossíveis, trepadeiras grotescas e retorcidas. Meu corpo ainda sentia aquele terror, a corrente de ar fria da escada, a picada da respiração daquela criatura. Drake se ajoelhou ao meu lado, afastando um pouco do cabelo do rosto. Seu toque era quente, me aterrando de uma forma que nada mais poderia naquele momento. Você nos assustou quase até a morte, disse suavemente. Você está bem? Consegue se mover? Eu assenti lentamente, embora meus membros parecessem pesados e lentos. Eu acho que sim. Bom, Jennifer disse, seu tom mudando de volta para o seu irritado de sempre, agora que ela tinha visto que eu não estava morrendo. Porque você oficialmente arruinou essa festa para mim. Nós vamos sair daqui. Apesar das palavras dela, ela me ajudou a ficar de pé, com Ellie e Drake me apoiando de cada lado. Minha cabeça estava girando, minha mente girando, enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha imaginado isso. A queda me fez sonhar com aquele mundo horripilante. Eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar nisso. Bonnie, sério, o que você estava fazendo lá em cima? Drake me perguntou quando saímos do prédio. Hesitei, sem saber como responder. Eu não sei, acho que eu simplesmente me perdi. Ele me lançou um olhar confuso, mas não insistiu mais. Jennifer revirou os olhos. Viu? É por isso que eu digo pra você ficar longe de lugares assustadores como esse. Você não tem senso de equilíbrio ou consciência espacial. Ela nunca me disse isso hoje, mas deixei que suas palavras me dominassem. Distraída demais com a persistente sensação de desconforto que se instalava em meu peito. De qualquer forma, fiquei aliviada ao sentir o ar quente da noite. Quando cheguei em casa, tudo parecia errado. Eu queria acreditar que estar de volta em meu quarto, em volta do conforto familiar da minha cama, me faria sentir segura novamente. Mas não importava quantos cobertores eu puxasse sobre mim mesmo. Eu não conseguia me livrar do frio que se agarrava ao meu corpo. Olhei para o meu telefone, sua luz iluminando o quarto enquanto rolava a tela sem rumo, tentando me distrair. Meus amigos tinham me mandado mensagens, checando para ter certeza de que eu estava bem. Mas eu não tinha energia para responder. Até as mensagens do Drake ficaram sem resposta. Meu corpo estava pesado, meu peito apertado. Cada respiração que eu dava parecia trabalhosa, como se algo tivesse sentado em meus pulmões. Então eu vi. No começo, pensei que era apenas mais um truque de luz. O brilho fraco de meu telefone pregando peças nos meus olhos. Mas quando puxei a manga da minha blusa e segurei meu braço mais perto da luz, meu estômago caiu. Veias finas e vermelhas estavam se espalhando sobre minha pele, ramificando-se como pequenas rachaduras de índio. Enquanto eu olhava, horrorizada, podia sentir algo movendo dentro de mim. Não, eu sussurrei, minha voz tremendo. Não, não, não. Eu me arrastei para fora da cama, correndo para o banheiro e acendendo a luz. As veias estavam se espalhando, esticando meus braços em direção ao meu peito. Minha respiração acelerou, o pânico se instalando enquanto eu levantava minha camisa para inspecionar meu tronco. As veias estavam lá também, fracas, mas inegáveis, rastejando como raízes em direção ao meu coração. Agarrei a borda da pia, olhando para o meu reflexo no espelho. Minha pele parecia pálida, doentia. E os meus olhos também não pareciam bem.
Os brancos tinham capilares vermelhos e visíveis onde não deveriam estar. Minha mente correu, repetindo os eventos da noite. Aquela criatura, aquela com as veias escurecidas e muitos olhos. Sua respiração, eu senti em meu rosto, quente e potente. Oh, Deus! Eu sussurrei, minha voz falhando. Está dentro de mim. Eu cambaleei para trás do espelho, apertando meu peito enquanto uma onda de náusea me atingia. Minha mente gritava para eu fazer alguma coisa. Ligar para alguém, pedir ajuda. Mas a quem eu poderia recorrer? Ninguém acreditaria em mim. Caí de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto a realidade da minha situação se instalava. Estava crescendo dentro de mim. Estou terminando esta mensagem para que você saiba que não estarei vendo amanhã. Depois de ver o que ele fez com aquele outro mundo, vou tentar fazer algo drástico. Mãe, pai, Drake, todos, eu amo muito todos vocês. Vou pegar aquela lata de gasolina e ir para a floresta e me incendiar. Qualquer coisa para impedir que ele saia. Se aquele mundo não conseguiu contê-lo, então eu farei a única coisa que pode impedir que ele se espalhe aqui. Estou morta de qualquer maneira, mas sei que isso vai doer muito. Estou postando isso para que vocês pelo menos tenham uma compreensão sólida do porquê tive que fazer isso. No caso de vocês se depararem com uma notícia sobre uma adolescente que atuou fui mesmo na floresta. Desculpem a todos vocês. Eu não pretendia colocar a vida de ninguém em risco. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Adeus. Eu tenho opiniões, mas eu não sei se eu guardo elas pra mim. Inicialmente eu pensei que era sobre... eu tô até um pouquinho abalada de falar sobre isso, tá? Mas inicialmente eu pensei que fosse sobre Sete Além, essa história. Mas depois parecia algo pique Stranger Things. Mas eu achei uma analogia a, talvez, uma violência sexual. Eu não sei. Parecia bastante. Eu não sei, eu posso estar errada, mas essa história me lembrou muito a questão do mundo invertido de Stranger Things. A criatura me lembrou bastante o Vecna. Então, bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você não tenha assistido esse vídeo à noite. E se assistiu, lembre-se que você não vai dormir sozinho.